Nestes dias de tantas incertezas, nossos lares a fé precisam ter. Cada pondo em Deus a confiança. Sendo assim, lá feliz nós vamos ser. Com o amor, lá feliz nós vamos ser. Nestes dias de tanta violência, nossos lares paciência devem ter. Cada cultivando a tolerância. Sendo assim, lá feliz nós vamos ser. Com o amor, lá feliz nós vamos ser. Nestes dias de tanta insegurança, nossos lares firmeza devem ter. Pais e filhos buscando a harmonia. Com Jesus lá feliz nós vamos ser. Com amor lá feliz nós vamos ser. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler os versículos 14 até 17. De forma simbólica, porque nós queremos simbolizar esse respeito, essa honra que temos pela palavra de Deus que é inspirada. Eu convido todos que puderem ficarem de pé, abrirem a Bíblia nesta passagem, 2 Timóteo capítulo 3, vamos ler os versículos 14 até ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos com esta Escritura, a Tua Palavra, inspirada por Ti, que é para ensinar, é útil para educar na justiça. Ela está aberta diante de nós. Estamos aqui, Senhor, aperfeiçoados, para sermos habilitados para fazer a Tua vontade, para fazer a Tua obra. Pedimos a Tua bênção para cada um de nós aqui nesta manhã. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos então prestar atenção a algumas palavras que foram divinamente inspiradas. E logo esta primeira expressão que aparece aqui, tu, porém. E a palavra porém, ela apresenta um contraste. E esse contraste, ele, para ser percebido, nós temos que ler o que vem antes. O versículo 13 fala de homens perversos e impostores, que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Há um contraste aqui. Tu não és assim, Timóteo. Tu não podes ser assim. Tu não podes ser um homem perverso e impostor. Tu és diferente. E qual é, então, a diferença? É saber que nós vivemos dias difíceis e no início do capítulo, estes últimos dias são dias difíceis, são dias, como nós cantamos, de incertezas, de violência, de tanta insegurança, dias difíceis. Timóteo, nós enfrentamos pessoas perversas, impostoras, que enganam, que se deixam enganar. Então está consciente, Timóteo, que nós vivemos dias assim. Tu, porém, permanece, versículo 14, naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Tu aprendeste, Timóteo. Tu não és como esses homens, tu
aprendeste e tu tens convicção. Uma versão em inglês, e traduzindo diretamente da versão Legacy Standard Bible, eles colocam esta expressão no versículo 14. Permanece nas coisas que aprendeste e das quais te convenceste. Tu estás convencido de que é assim. Esta ideia de ser inteirado. Então, na língua inglesa, escolheram essa ideia. Tu estás convencido que é assim. A nova versão transformadora é uma versão em português do Brasil. Diz, tu deves permanecer fiel àquilo que te foi ensinado. Tu sabes que é verdade. Tu foste persuadido, diz uma versão em espanhol. Tu foste convencido, persuadido, pois conheces aqueles de quem aprendeste. Tu tens seguido de perto. Tu conheces as pessoas de quem recebeste esse ensino. E o versículo 10, se olharem para o versículo 10, tem essa expressão, Timóteo, tu tens seguido de perto o meu ensino. Tu andaste comigo. Tu fizeste viagens comigo. Tu ouviste-me pregar, ensinar, aconselhar. Timóteo, tu tens seguido de perto. Então tu não és como esses homens, como essas pessoas, impostores. Tu não és assim, tu não és como esses que enganam e que são enganados. Tu tens visto dia a dia, tu viste intimamente quem foi que te ensinou. Nesta carta, no capítulo 1, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele traz de novo esta mesma ideia, mantém as sãs palavras, o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Tu sabes que o que eu disse é correspondente, é coerente com o ensino de Jesus. Sãs palavras são as palavras saudáveis, as que fazem correspondência, eco daquilo que Jesus ensinou. Foi de mim que tu ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. É porque amamos a Jesus, é porque cremos em Jesus que ensinamos o que ensinamos. Eu ensinei o que eu ensinei. Então é esse padrão que tu deves manter. Tu sabes de quem ouviste. Tu conheces o meu ensino. E no capítulo 2, ele volta a esta ideia. O que da minha parte ouviste. Tu sabes de quem aprendeste. O que da minha parte aprendeste. O que da minha parte ouviste. Através de muitas testemunhas. Havia gente a conferir, a confirmar, a verificar aquilo que eu disse. E tu ouviste o que eu ensinei. Em nome de Jesus. É isso, Timóteo, que tu deves continuar a ensinar. É a isso que tu te deves agarrar. É nisso que deves permanecer. E é isso que tu deves transmitir a outros. O que ouviste de mim. Então a vida de Paulo, ele sabia. A vida de Paulo estava prestes a acabar. Estava no seu fim. Mas Paulo sabia que Timóteo devia continuar aquela corrida. A corrida da fé. Aquela jornada de ensinar outros, de pregar a palavra, de pregar as sãs palavras, a sã doutrina de Jesus. Então ele disse ao seu filho espiritual para permanecer naquilo que aprendeu e de que foi inteirado. Ele estava convencido de que aquilo era verdade. Lembra-te do que aprendeste, daquilo que tu sabes que é verdade, aquilo que tu acreditas fielmente, aquilo que tu sabes que é a verdade de Deus. E o versículo 15, ele diz, e que desde a infância tu sabes as sagradas letras. Desde a infância tu conheces as Escrituras. Timóteo tinha aprendido as Escrituras desde a sua meninice. Tanto a sua avó Loide como a sua mãe Eunice ensinaram-no desde a tenra idade. Isso está no início desta carta, no capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Elas partilharam essa fé, sem hipocrisia, uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé nas Escrituras, as sagradas letras. Tu conheces desde a infância, porque a tua mãe e a tua avó tinham essa fé. Uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira. Uma fé que põe em Deus a confiança, como nós cantamos.
lares onde a confiança está no Senhor, não em filosofias humanas, não em estratégias humanas, não em especialistas humanos, mas a fé, a confiança está em Deus. Lares onde há paciência para ensinar, para repetir o ensino, para corrigir com paciência, com longanimidade. Nós cantamos isto. Nestes dias de tanta violência, nossos lares paciência devem ter. Não é com violência, não é com palavras duras, mas é preciso corrigir, é preciso ensinar. Nestes dias de tanta insegurança, nossos lares precisam ter firmeza. Firmeza devem ter. É preciso lares assim como os de Timóteo, onde há firmeza, onde os pais e os filhos buscam harmonia com Jesus, falar o mesmo que Jesus, ter harmonia com Jesus, citar as sãs palavras de Jesus. Não é cultura familiar, não é hábitos de um país, mas é com Jesus essa harmonia. É assim que lar feliz nós vamos ter. Se nós formos como Timóteo, Lloyd, Eunice, partilhar as sagradas letras. Num lar feliz, Timóteo aprendeu essas sagradas letras, mas ele também aprendeu com o apóstolo Paulo as sãs palavras do Senhor Jesus. Nós vimos isso no capítulo 1, versículo 13, no capítulo 2, versículo 2 desta carta. E agora Timóteo tem a responsabilidade de continuar a aprender a palavra de Deus e de viver na palavra. Viver de acordo com a palavra de Deus. Timóteo tem este dever, continuar a estudar a palavra, continuar a aprofundar-se no conhecimento da palavra e viver na palavra, viver pela palavra, dirigido pela palavra, ser um homem de Deus. E nós, continuamos nós a estudar a palavra? Tu continuas a estudar a Bíblia, a procurar conhecer as sãs palavras do Senhor, a inteirar-te para conhecer o que aconteceu, as histórias que, como nós lemos há pouco em Hebreus 11, as histórias que foram escritas para nosso ensino, elas foram escritas, para nosso consolo, mas também para nossa confrontação. Tu continuas a estudar a Bíblia, a ler toda a Escritura, a querer conhecer toda a Bíblia, porque nós precisamos de conhecer toda a Escritura. Nós precisamos das sagradas letras, aquelas que foram dadas por Deus ao seu povo. Mesmo os mais brilhantes estudiosos da Bíblia, eles precisam de aprofundar os seus estudos. Um bom professor da Bíblia, um bom pregador, nunca para de estudar. Nunca para de se colocar diante de outros mestres, diante de bons livros, para aprender mais sobre a palavra de Deus. Nunca devemos deixar de estudar as Escrituras. Nunca, jamais devemos parar de ler a Bíblia, de procurar estudá-la, conhecê-la, entendê-la. Timóteo estava convencido da verdade da palavra de Deus por meio desses mensageiros que foram mencionados antes. Ele houve testemunhas, o próprio Paulo foi o mensageiro, a avó, a mãe. Agora Paulo exorta Timóteo a continuar a confiar na poderosa palavra de Deus e ser ele próprio um mensageiro para outros, a ser ele uma testemunha para outros. E estes versículos que nós lemos aqui em 2 Timóteo 3, de 14 até 17, eles evidenciam a insensatez de enfatizar excessivamente o que é novo, o que é novidade. Há muita gente a querer coisas novas, a querer novas teorias, novos livros, descobertas, revelações de anjos. Paulo, nos seus últimos dias, ele não disse a Timóteo para ser moderno, para ser atualizado, para ser relevante à sua cultura. Paulo sabia que Deus havia revelado algo atemporal. A palavra atemporal é sinónimo de perene.
é sinônimo de perpétuo, de duradouro, de imutável, sem necessidade de atualização. É fora do tempo, não precisa dessa atualização. O que Deus revelou é algo atemporal, é algo duradouro. Paulo sabia que Deus tinha dado uma revelação para o passado, o presente e o futuro, porque Ele é um Deus eterno. As Sagradas Escrituras são palavras de Deus, um Deus que não muda, a palavra jamais passará. Timóteo deveria então apegar-se firmemente a essas Escrituras e transmiti-las fielmente. Acima de tudo, ele devia ser fiel ao que estava escrito, àquilo que Deus decidiu registar. Ele revelou e mandou que fosse escrito e fosse ensinado com fidelidade. Quando Paulo diz que Timóteo tinha ouvido as Sagradas Escrituras desde a infância, ele está a referir-se àquilo que nós chamamos o Antigo Testamento. Quando Paulo menciona as Escrituras, ele está a falar principalmente do Antigo Testamento. Mais tarde, Timóteo viria a compreender as Escrituras no sentido mais completo, ver como o Antigo Testamento aponta para Jesus, e os próprios escritos de Paulo, os escritos de Lucas, também são Escritura. Eram contemporâneos. Mas Paulo cita aquilo que Lucas escreveu e também chama de Escritura, como ele chamou o Antigo Testamento. E Pedro vem a chamar aquilo que Paulo escreveu como Escritura, como aquilo que Moisés tinha escrito, ou os profetas. Mas Paulo usava consistentemente o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, para pregar e para ensinar o verdadeiro Evangelho. Era a partir do Velho Testamento que Paulo pregava o Evangelho. Ele fez isso em Atos capítulo 17, se quiserem anotar e conferir. Em Atos 18, a partir do versículo 4. Em Atos 26, a partir do versículo 22, ele está a citar o Antigo Testamento para pregar o Evangelho. Para pregar sobre Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. Então o Evangelho que Timóteo ouviu era o Evangelho bíblico dos profetas. E também o Evangelho dado aos apóstolos. Era o verdadeiro, o autêntico Evangelho. Esse foi o Evangelho que foi transmitido a Timóteo. Então o Antigo Testamento pode, de facto, tornar alguém sábio para a salvação pela fé em Cristo. O Antigo Testamento é suficiente para levar alguém à fé verdadeira e genuína em Cristo. Quando os apóstolos iam de cidade em cidade, eles não distribuíam folhetos com base em Romanos, na carta aos Romanos, as 4 leis espirituais, ou os passos para alguém ter paz com Deus. Não era esse tipo de literatura que os apóstolos, que Paulo, Silas, Lucas espalhavam quando viajavam nas suas viagens missionárias. Eles ensinavam o Antigo Testamento. E era assim que eles levavam pessoas a Jesus, pregando a Bíblia hebraica, pregando o Antigo Testamento, as Escrituras que eles tinham na altura. A respeito do Evangelho no Antigo Testamento, Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, isto é, segundo o Velho Testamento. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, isto é, segundo o Antigo Testamento. Foi isto que Paulo pregou. Isso estava profetizado, isso aconteceu, segundo estava na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, estas palavras estão lá. Essas Escrituras eram aquilo que está entre Gênesis e Malaquias. Na Bíblia hebraica é entre Gênesis e 2º livro de Crônicas. Em Gálatas, Paulo apresenta Abraão como um padrão de como as pessoas são salvas. Se quiserem conferir em Gálatas 3, versículos 6 até 14, ele cita Abraão para mostrar como é que alguém pode ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo. E o exemplo é Abraão. E é assim que ele apresentou o Evangelho.
naquela obra que eu já citei algumas vezes, um dos bons comentários bíblicos que chegou até mim, que eu tive acesso, exaltando Jesus em 2 Timóteo. Nessa obra é citado um estudioso, chama Sidney Greidanus. Eu não sei muito bem como pronunciar, mas o primeiro nome é Sidney Greidanus. E ele fala de algumas reflexões sobre as razões pelas quais nós não devemos negligenciar o Antigo Testamento, numa obra que se chama Pregando Cristo. Mas ele diz, há sinais do Antigo Testamento que nós não podemos ignorar. Nós devemos nos apegar ao Antigo Testamento. Então, é isto que Sidney Greidanus ele apresenta. O Antigo Testamento faz parte do cânon cristão. Os cristãos entendem que o Velho Testamento é palavra de Deus inspirada. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, mostra a história da redenção que conduz a Cristo. Proclama verdades que não se encontram no Novo Testamento. Ajuda-nos a compreender o Novo Testamento. E interpretações erradas do Novo Testamento. E por fim, a última que ele menciona, proporciona uma compreensão mais completa de Cristo. Nós precisamos do Antigo Testamento. Para entender melhor o Evangelho, para entender e conhecer melhor Jesus Cristo, nós precisamos da Bíblia hebraica. Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos do Velho Testamento. E quando Paulo usa Escrituras aqui, ele está a referir-se ao Antigo Testamento. Porque o Velho Testamento antecipa Cristo e o Novo Testamento explica Cristo. Ele é prometido no Velho e ele está no meio do Velho também, no meio do Novo. Ele é exaltado no fim como o alvo da nossa adoração para toda a eternidade. Cristo está em todas as Escrituras. Ele está lá desde o início na criação e ele está no fim da história e ele é apresentado como aquele que vive eternamente, aquele que é e que será, aquele que nunca deixará de ser, o Deus eterno, o Eu Sou. Então temas como criação, queda, redenção e nova criação desdobram-se neste drama redentor desde Gênesis até Apocalipse. Esta é a mensagem da Bíblia. No entanto, lamentavelmente, muitos cristãos conhecem bem as histórias da Bíblia, mas não sabem nada sobre a sua maravilhosa linha narrativa centrada em Cristo. Não conseguem ver essa linha que Cristo é o centro, que tudo tem a ver com Cristo. Então eu queria destacar aqui uma ideia no versículo 15. Paulo diz a Timóteo, desde a infância, tu sabes. Ele usa um verbo grego importante aqui. E esse verbo dá a ideia de alguém que percebe com os olhos, porque sabe ler, ou ouviu com os ouvidos, percebeu com algum dos sentidos. Esse é o significado desse verbo grego que está aí traduzido por saber. Alguém que descobriu, que prestou atenção, que observou. E o facto de alguém saber ou perceber as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação, não significa que esse alguém é sábio para a salvação, porque ele diz, ele usa um outro verbo importante aqui, esse verbo que está traduzido em português por poder, podem. Na língua grega, ele significa é algo que é possível. É uma pessoa que é capaz. As Escrituras, neste caso, elas são capazes de. É possível alguém, ao ouvir as Escrituras, ao ler as Escrituras, é possível que alguém se torne sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Há aqui uma ideia de possibilidade, de hipótese. Este verbo, ele traz essa ideia de que as Escrituras são capazes de fazer algo, elas são competentes, são fortes o suficiente, elas são poderosas o suficiente para conduzir alguém à fé em Cristo Jesus e à salvação pela fé. Há poder na Bíblia. Há capacidade suficiente nas Escrituras. Contudo, o facto de alguém saber as Sagradas Letras,
ter ouvido, conhecer as histórias da Bíblia, saber repetir os nomes dos personagens, até o enredo, saber que alguém foi crucificado, que ressuscitou. Contar a história da Bíblia não significa necessariamente que essa pessoa é sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E Jesus é bem claro. A forma como ele ensina, em Lucas 6, ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E mais à frente, no versículo 49, ele diz: o que ouve e não pratica aquilo que eu mando, aquilo que eu ensino, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando o seu rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Ele usa outras ilustrações. Ele diz, quando vem o sol, a perseguição, a aflição, vêm os problemas, vêm os confrontos, vem a necessidade de um posicionamento. Há pessoas que se escandalizam por causa do ensino de Jesus, por causa da verdade, e não dão fruto. Nesta linguagem aqui, há pessoas que ouvem a palavra, até sabem as sagradas letras, que podem torná-la sábia para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, mas elas não praticam. Então vem uma tempestade, vem um vento forte, um rio arroja-se contra aquela vida, contra aquela casa, e diz o Senhor que ela desaba, ela cai. Ela não consegue permanecer. Um texto paralelo é Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20. Diz o Senhor assim: pelos seus frutos os conhecereis. Quem? Os que dizem que são crentes, os que dizem que são meus discípulos, os que dizem que ensinam em meu nome. Pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, será salvo ou será sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Nem todo o que diz que Jesus é Senhor e que chama a Jesus Senhor e que canta sobre o senhorio de Cristo, nem todo entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres, diz o Senhor Jesus, que lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, a impiedade, a mentira, o engano, a calúnia, a imoralidade. Os que praticam a iniquidade não conhecem Jesus, não são conhecidos por Jesus. O sábio para a salvação é aquele que faz o que Jesus manda. O sábio para a salvação é aquele que se submete àquilo que Jesus ordena. São estes os passos. É este o caminho. É isto que tem que ser feito. Jesus ensina, Jesus ordena, Jesus diz e Ele espera que lhe obedeçam, que façam o que Ele ordena. E Ele diz: esses são os que hão de herdar a vida eterna. Esses são aqueles que são verdadeiramente sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura. Essa palavra theopneustos é uma mistura da palavra Deus, theos, com pneustos, tem ideia com ar, espírito, sopro. E transmite a ideia de que o Espírito Santo agiu por meio de autores bíblicos para deixar escrita a palavra de Deus inteira, exatamente como Ele pretendia que ela fosse apresentada ao seu povo. Assim como Deus trouxe o universo à existência pela sua palavra, Ele também soprou a sua palavra e ela está nas Escrituras, está na Bíblia. Na verdade, uma palavra melhor do que inspirada poderia ser expirada por Deus.
Deus soprou, Ele expirou a sua santa palavra. Ele deu, Ele ofereceu, Ele soprou sobre o seu povo. Isso deve-nos reconhecer que é uma grande bênção. Termos recebido esse sopro de Deus. Ele falou conosco. Ele deu-nos a sua palavra. Irmãos, que bênção, que dom, que prenda, que presente é ter a palavra de Deus soprada, expirada, audível para nós, revelada claramente para nós. Que bênção termos um Deus que fala conosco, que nos instrui, que nos ensina. Paulo afirma a inspiração total da Bíblia, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que nós não podemos escolher as partes da Bíblia que nos agradam, os mandamentos que nós desejamos obedecer, ou as doutrinas em que nós vamos acreditar. Nós não temos esse direito de escolher qual parte é que nos agrada ou que vamos acreditar, porque Deus diz através de Paulo que toda a Escritura é inspirada. Tudo aquilo que recebeu este selo, este título, isto é Escritura, é Palavra de Deus. Inclusive os escritos de Paulo. Ele tinha essa autoconsciência. Tudo vem do Espírito de Deus e, portanto, tudo é bom, tudo é obrigatório e tudo é verdadeiro. Esta é a implicação acerca do que está escrito. Como Pedro diz na segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens de Deus, homens separados para Deus, por Deus e para Ele, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta é a descrição da inspiração das Escrituras. Deus falou e usou homens, o seu Espírito moveu homens para eles falarem o que Deus queria que fosse falado. E Paulo foi um desses homens e estava muito consciente do que ele estava a fazer quando escrevia. Paulo estava muito consciente sobre o processo de inspiração que o levou a escrever, e se quiserem conferir em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Este é um capítulo muito importante da Bíblia. 1 Coríntios 14. Vejam o versículo 37, onde Paulo diz: o que eu vos escrevo é mandamento do Senhor, mas sou eu que escrevo. Sou eu, Paulo. Só que isto é do Senhor, é mandamento para vós. Ele estava muito consciente da importância do trabalho dele, de escrever o que ele estava a escrever. Além disso, a igreja primitiva tinha o costume de ler as cartas de Paulo em voz alta. Elas teriam sido lidas juntamente com o Antigo Testamento, mostrando a sua autoridade e continuidade de toda a Escritura, de toda a palavra. Se quiserem conferir, Colossenses 4,16, quando é ordenada que aquela epístola fosse lida noutras igrejas e a de outras igrejas fosse lida em Colossos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27, a mesma coisa, as cartas de Paulo deveriam ser lidas junto com o Antigo Testamento, porque eram palavra de Deus, eram escritura sagrada. Colossenses 4,16 e 1 Tessalonicenses 5, 27 são exemplos desse exercício que Paulo tinha deixado às igrejas. Leiam as Escrituras, perseverem na leitura da palavra de Deus. Leiam o Velho Testamento, mas leiam também esta carta que eu vos escrevo. Que ela seja lida nas outras igrejas, porque é a palavra de Deus. Esta semana eu precisei responder a um exame, a uma prova de aconselhamento bíblico, e uma das perguntas, ou uma das tarefas, era definir o que é aconselhamento bíblico e apresentar razões pelas quais os pastores devem comprometer-se a utilizar o aconselhamento bíblico em vez de métodos seculares de aconselhamento. E parte da minha resposta foi esta aqui. A Bíblia é a palavra de Deus, a qual se constitui em autoridade final, total e plenamente suficiente para todas as questões de fé e prática, bem como para definir e lidar em todos os seus aspectos, com todos os problemas não orgânicos do homem. Deus providenciou nas Escrituras tudo o que é necessário para a vida
e para a piedade. Baseado nesta passagem que nós estamos a estudar, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E também 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz que Deus deu-nos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Enquanto os métodos seculares de aconselhamento, quando se fala em métodos seculares, estamos a falar das coisas do mundo, dos consultórios, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos terapeutas. Esses métodos seculares de aconselhamento, eles mudam frequentemente ao longo do tempo, baseiam-se na observação humana. Já o aconselhamento bíblico baseia-se na revelação divina, que é atemporal, que não muda. Os pastores são chamados a ministrar a verdade de Deus e não apenas a sabedoria humana, porque a verdade transforma. E a verdadeira transformação do coração resulta da aplicação da palavra de Deus através da ação do Espírito Santo. Essa é a nossa confiança. Então aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17, testifica a doutrina da suficiência das Escrituras. E este é um princípio central no aconselhamento bíblico, que foi durante muito tempo conhecido como aconselhamento noutético. O aconselhamento que usa as Escrituras para confrontar, para corrigir, para educar na justiça. O aconselhamento noutético representa um modelo de aconselhamento fortemente centrado nas Escrituras, que considera a Bíblia totalmente suficiente para abordar os problemas da alma. E sob a liderança de um homem chamado J. Adams. Este movimento procurou desenvolver o ministério do aconselhamento à igreja e ao cuidado pastoral. A sua ênfase na admoestação, no arrependimento, na instrução bíblica e na transformação espiritual continua a moldar muitas formas de aconselhamento bíblico nos dias de hoje. Ainda hoje, há várias conferências, vários livros, várias gravações, vários cursos, várias escolas para preparar pastores, irmãos, para usarem as Escrituras desta forma, como 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 descrevem. Ela é útil para isso, para fazer aconselhamento pastoral, para fazer discipulado bíblico, para levar pessoas realmente a serem aperfeiçoadas, para servirem a Deus. Voltando àquela obra, Exaltando Jesus, em 2 Timóteo, tem uma citação que eu queria colocar diante dos irmãos. Nós temos muitos hoje que dizem acreditar na inspiração das Escrituras, mas negam a sua crença pela sua prática. Então não acredites apenas nas Escrituras. Usa as Escrituras. Não digas apenas que acreditas. Usa as Escrituras. Usa a Bíblia. Há muitos que dizem que acreditam. Mas se tu acreditas, usa a Bíblia. Pratica a Bíblia. Vive na Bíblia. Pratica a palavra. A Bíblia molda as nossas crenças, bem como o nosso estilo de vida. Ela relaciona-se tanto com a doutrina quanto com a conduta e é totalmente suficiente para nos moldar à imagem de Cristo pelo poder do Espírito. A Bíblia, ela confronta-nos de várias maneiras. Ela dá-nos a verdade doutrinária, ela repreende-nos por comportamentos ímpios, como se fôssemos incrédulos. Ela repreende-nos por crenças falsas. A Bíblia corrige-nos quando nós nos desviamos da semelhança com Cristo e ela treina-nos para uma vida justa. É isto que a Bíblia faz, é isto que ela se propõe fazer e ela pode fazer isto, ela é capaz de fazer isto. Nós confiamos na Bíblia. Diz o versículo 16, então, que a Bíblia é inspirada, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Estas são as ideias destas palavras na língua original e podem ser entendidas desta forma. A Bíblia é útil para instruir, é a função de dar informação, de dar conhecimento, de doutrinar. A Bíblia, ela pode e deve ser usada, ela é útil para repreender, para admoestar alguém, chamar a atenção. Ela é útil para corrigir, para restaurar a um estado correto. Isto está torto, isto está desviado, é preciso voltar para o caminho. A Bíblia é útil para isso, ela é capaz de fazer isso, de pôr a pessoa no caminho, de aperfeiçoar a vida ou o caráter.
A Bíblia é capaz de educar na justiça. É um termo que está muito relacionado com a educação de crianças, educação de filhos. Mas aqui não está a falar de crianças, mas é a mesma palavra que é usada. Ela é útil para educar, para treinar, para formar, para disciplinar no caminho em que deve andar. Então, se a Bíblia é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, então, irmão, irmã, usa a Bíblia para corrigir, para repreender, para exortar. Usa a Bíblia. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, se a Bíblia é inspirada, é o que ele diz logo a seguir no capítulo 4, versículo 2, ela é útil. Então prega a palavra, insta, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, com paciência e doutrina. Se ela é útil, então usa, prega, aconselha com a Bíblia, corrige com a Bíblia, não com as tuas ideias dos teus pais, avós, antepassados, os teus professores da universidade, os livros, as novidades que tu leste. Usa a Bíblia para corrigir, para educar. Se ela é útil, se ela é inspirada por Deus, então usa, Timóteo. Irmão, irmã da Igreja Bíblica, se acha que a Bíblia é inspirada, se acredita, se conhece a Bíblia, então use-a. Use a Escritura Sagrada. Use as Sagradas Letras. A Palavra de Deus satisfaz as nossas necessidades mais profundas. Ela transforma-nos de dentro para fora. É isso que nós precisamos que aconteça em nós. Sermos mudados no nosso interior, no nosso íntimo. Os nossos desejos têm que ser redimidos. Por quê? Porque nós temos que ser homens e mulheres de Deus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós precisamos ser de Deus. Nós precisamos mostrar Deus nas nossas vidas. É para isso que devemos usar a Bíblia, a palavra dele. John Stott, um famoso professor da Bíblia, faleceu já há algum tempo, mas deixou um legado muito influente sobre muitos pastores e professores. Ele disse assim: a Escritura é o principal meio que Deus emprega para levar o homem dele, o homem de Deus, à maturidade. Se alguém vai ser maduro em Cristo, vai ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus, o principal meio, o principal método, o principal recurso que Deus vai usar é a sua palavra, é a Bíblia, são as Sagradas Letras, é a Escritura. Embora as Escrituras equipem todos os cristãos, parece que Paulo tinha Timóteo em mente aqui, especificamente, quando se refere ao homem de Deus. Se quiserem conferir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, ele quando se refere a Timóteo, ele diz: tu, ó homem de Deus. Há aqui uma imagem que fica bem clara na mente de Paulo. Quem é o homem de Deus que ele se está a referir? O próprio Timóteo. Eu quero que tu sejas perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Embora isto possa ser aplicado a todos nós, homens e mulheres, mas há alguém aqui que Paulo tinha em mente. Porque ele já tinha chamado na primeira carta homem de Deus, 1 Timóteo 6:11. Aqueles que têm a responsabilidade de liderança na igreja, e Timóteo era alguém assim que tinha uma responsabilidade de ser líder na igreja de Éfeso, e Paulo queria que ele fosse líder em outros lugares, e que continuasse esse ministério, essa carreira que Paulo tinha começado de ser um apóstolo aos gentios, mas também ser uma bênção para os judeus, para todos. Mas os líderes na igreja, eles devem prestar muita atenção a este versículo, versículo 17. A Bíblia faz-nos crescer pessoalmente, à medida que nós vivemos nela, à medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento das Sagradas Letras, que nós vamos conhecendo a Bíblia, deixando que ela entre, que penetre em nós, que nos mude de dentro para fora, os nossos desejos sendo redimidos. Nós devemos ter o espírito do salmista, o Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. É a lei do Senhor. É a Escritura. É o Antigo Testamento. É o Antigo e o Novo. É estar a ler, a meditar nas Escrituras o dia todo. É assim que nós somos aperfeiçoados.
É assim que Deus nos habilita para fazer o bem, é quando nós meditamos na lei do Senhor. E mais à frente, o versículo 161 diz: o que o meu coração teme é a tua palavra. Senhor, é o que tu vais dizer. Quando eu estiver na tua presença, é como é que tu me vais receber. É isso que o meu coração teme. Não são os elogios dos meus ouvintes, dos meus irmãos, dos membros da minha igreja, dos meus professores. Deus, eu quero aprender a temer-te a ti, a tua palavra, o que tu dizes. O que é que tu vais dizer? A Bíblia, ela também nos equipa à medida que nós procuramos levar outros a Cristo. À medida que nós vamos procurando ensinar a sã doutrina, aconselhar pessoas, fazer uma igreja crescer com pessoas de Jesus. De facto, a Bíblia, ela prepara-nos para toda a boa obra. É a Bíblia que nos prepara para fazer a obra do Senhor. Esta incumbência de continuar a aprender, a confiar e a crer nas Escrituras inspiradas por Deus e totalmente suficientes, cujo centro é Jesus Cristo. Esta incumbência é seguida pela incumbência de proclamar, de pregar, anunciar esta mensagem divina que transforma vidas. O Evangelho, a palavra escrita e viva, que declara a verdade sobre a palavra encarnada. É a Bíblia que fala do Deus que encarnou, aquele que se fez carne e que habitou entre nós. É a Bíblia que descreve o Senhor Jesus desta forma. Deus entre nós. Num lar feliz, Timóteo aprendeu as sagradas letras, mas também aprendeu com o apóstolo Paulo as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e por isso ele tinha a responsabilidade de continuar a aprender a palavra de Deus e a viver na palavra de Deus. Continuas a estudar as sagradas letras? Continuas a estudar a Bíblia? Se não, deverias continuar, deves continuar. Continua a ouvir, a aprender as sagradas letras. Porque é a Bíblia que corrige a vida impura do perdido pecador. Nós vamos cantar isso. É a Bíblia que nos mostra como um espelho que eu sou mau, que eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. É a Bíblia que faz isso. É a Bíblia que é chamada de livro santo e verdadeiro. É precioso companheiro na jornada para os céus. Nele, nesse livro, nós sempre meditamos. Por isso é a Cristo que eu quero, que nós queremos como homens e mulheres de Deus, é a Cristo que queremos obedecer, fazer o que Ele diz, o que Ele manda. Os pecados evitando, seus ensinos, vamos viver.